Salve galera, tudo bem? Vamos hoje fazer a prova de 2017 específica de língua portuguesa e literatura. Então vem comigo porque a UERJ está chegando e você vai passar nesse vestibular. Vem comigo! E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. E eu estou atendendo a galera da Específica. Eu havia assumido o compromisso que eu iria corrigir provas anteriores. Corrigi a prova de 2019, 2018 e agora estou corrigindo a prova de 2017. 3 últimas provas da UERJ para você ter um direcionamento sobre o que cai e como cai a matéria de língua portuguesa e literatura na prova específica. Mas antes de começar essa aula aqui, eu queria pedir um favorzinho, uma coisa mínima para você que já está com o mouse na mão. Faz o seguinte, bota aí, ó, se inscreve no canal, você está assistindo a aula, dá essa força aqui, essa moral pro professor, ele já será eternamente grato. Dá uma curtida, bota o sininho para tocar, afinal, aqui o canal do Monteiro tem sempre aula e nessa semana de UERJ eu estou estressado, então estou botando vídeo todo dia no ar, quase todo dia, né? Eu acho que o único dia que eu não vou botar vídeo é domingo, em respeito ao seu descanso, mas de segunda a sábado, meu amigo, é pau no lombo, direto aula, para você passar no vestibular. Dessa vez você vai, eu acredito em você, então ó, pau no gato e vamos ao trabalho. Meu amigo Fredson, toca a garrapeta e vamos entrando. Questão número 1. Bem, eu não falei do início da aula, mas eu falo agora. Vai na descrição, copia, ó, clica lá e pega a prova que se encontra na descrição, imprime, fica lá na mão. Então bota aí no seu smartphone e vai acompanhando aqui tete a tete comigo no computador. Tudo bem? Então vamos lá. Prova 2017, uma prova muito interessante, muito boa, e eu vou fazer agora aqui com vocês. Primeira questão, é uma questão que pega um poema barroco, poema de Gregório de Matos, poeta barroco, século XVII, 1601 aí em diante. E o nosso texto, o texto que tem aqui, você não precisava interpretar, não precisava fazer nada, era ler o texto e fazer o seguinte na primeira questão. O barroco apresenta duas vertentes, o cultismo, caracterizado pela linguagem rebuscada e extravagante, e pelos jogos de palavras, e o conceptismo, marcado pelos jogos de ideias e conceitos, seguindo o raciocínio lógico. Bem, o poema de Gregório de Matos, exemplo da estética barroca, insere-se em uma dessas vertentes. Identifique e justifique sua resposta. Pessoal, ao valimento que tem o mentir, observe, ele vai produzir o texto procurando argumentar, aqui no caso, que mal ofício é mentir, mal proveitoso. Tanta mentira, tanta utilidade traz consigo mentir nesta cidade, como o diz o mais triste mentiroso. Eu, como ignorante e um baboso, me pus a verdadeiro, por vaidade. Todo o meu capital meti em verdade e saí do negócio perdidoso. Ou seja, ele quis ser honesto numa cidade onde todo mundo mente. O que aconteceu? Se deu mal. E aí ele fala, perdi o principal, que eram verdades, perdi os interesses de estimar-me, perdi-me a mim em tanta soledade. Deram os meus amigos em deixar-me, cobrei ódios e inimizades. Eu mito a mentir e aproveitar-me. Ou seja, ele está aqui justamente fazendo um jogo não de palavras, ele está fazendo um jogo argumentativo. Se ele está fazendo um jogo de argumentação, que ele está apresentando fatos, dados para poder justificar a postura dele, isso se chama um texto conceptista. Todo conceptismo é um texto em que você procura convencer o leitor sobre uma ideia. E aqui ele está dizendo que ele passou a mentir para poder chegar e ter o quê? Para poder ser aceito na sociedade que vive no meio de mentira e não de verdades. Então aqui é um texto conceptista, ponto 1. Por quê? Porque ele procura convencer o leitor sobre a mudança de atitude deles em relação ao quê? Em relação ao mundo, à sociedade que ele vive. Questão número 1 era essa resposta e ó, acabou. Na questão número 2, olha só. A primeira estrofe do poema apresenta inversões de ordem direta nas orações. Esse recurso expressivo chamado hipérbato é frequente na estética barroca. Não só na estética barroca, tá? O hino nacional é todo cheio de hipérbato. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante? Se você fosse botar na ordem direta, ia ficar lá, né? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Desinverte tudo. Então vamos lá. Reescreva os versos 2 da primeira estrofe em ordem direta, desfazendo o hipérbato. Qual é o conselho de amigo que eu te dou? Pega o verbo. Quem é verbo aqui?
tem mentira tanta validade, traz consigo mentir nesta cidade. Veja bem, traz é o verbo. O que traz? O mentir. Então, o mentir traz consigo tanta mentira, tanta utilidade nesta cidade. Então, aí, como é que ficaria? O mentir traz. Eu comecei pelo verbo. E por que eu cheguei à conclusão que aqui era o mentir? Por causa desse carinha aqui, artigo. Então, ele está dizendo que isso aqui seria sujeito. O mentir traz consigo o quê? Tanta mentira, tanta utilidade. Nesta cidade. Então, coloquei na ordem aqui direta, sujeito, verbo, objeto, adjunto adverbial. Ponto. Pronto. Os dois versos. Mas eu não tinha que botar em forma de verso? Não. Eu não preciso botar em forma de verso. Então, você aí não precisa chegar aqui e ficar, porque aqui termina o verso, eu coloco outro. Não, você botou sujeito, predicado, botou na ordem direta. E aí, depois ele pede o seguinte. Em seguida, explica o efeito do hipérbato na camada sonora. O que é camada sonora, pessoal? Um som do poema. Ora, a poesia, se você perceber aqui, ele fez o hipérbato para quê? Para rimar cidade com utilidade. Ou seja, ele só fez a inversão para fazer rima. Então, o efeito da camada sonora é produzir a rima. Veja, o verso 2 com o verso 3. Acabou a questão. E aí, galera, questão número 3, você tem que ter lido aí o texto, um fragmento de Esaú e Jacó. Obra, acho que foi a última obra de Machado de Assis, se não me falha a memória. Escritor realista, famoso escritor realista brasileiro, nem tão realista assim, porque Machado praticamente antecipou várias técnicas e vários recursos que seriam usados pela literatura brasileira posteriormente. Então, é um texto aqui que pertenceria à escola realista. Então, vejamos aqui. O romance Esaú e Jacó de Machado de Assis retrata a inimizade dos gêmeos Pedro e Paulo, um monarquista, outro republicano, respectivamente. No fragmento lido, após tomar conhecimento do discurso escrito por Paulo, sua mãe, Natividade, manifesta preocupação. Paulo é o republicano, né? Transcreva no texto duas falas de Natividade que expressam suas preocupações. Então, olha só, você volta ao texto, está aí o texto na sua mão, dá uma olhada, você vai observar que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo é uma fala, e aí na segunda fala está lá, pois você não vê, Agostinho, essas palavras têm sentido republicano, explicou ela, relendo a frase que afligira. Está aí uma resposta. Ele quer, no caso, onde expressam preocupações. Então, de Natividade. Essa é uma frase que, diz aqui, né? A frase que a afligira. Então, seria essa daqui. Posteriormente, depois dessa fala, vem 1, 2, 3. Na terceira fala, terceiro travessão após essa fala, mas Agostinho, isso pode fazer mal à carreira do rapaz. O imperador pode ser que não goste. Veja bem, já que Paulo é republicano, a fala dele seria, no caso, iria de encontro ao imperador, a monarquia. Então aí você teria o conflito de ideias e o conflito que estaria fazendo com que Natividade demonstrasse preocupação. São esses dois passagens aí que ele queria que você transcrevesse. Transcreveu? Então, qual era a outra? A pergunta agora. Indique também o argumento usado por Pedro e veiculado pelo narrador para que o discurso seja publicado. O discurso de Paulo era muito parecido, quer dizer, não diferia muito dos liberais de 1848. Quer dizer, o discurso que Paulo, que era chamado de republicano, estava ali, não era muito diferente daquilo que os liberais publicavam ou diziam no ano de 1848. Então está aqui, né? Pedro, que assistia desde alguns instantes ao debate, interveio docemente para dizer que os receios da mãe não tinham base. Era bom pôr a frase toda e o rigor não diferia muito do que os liberais diziam em 1848. Um monarquista liberal pode muito bem assinar esse trecho, concluiu ele, depois de reler as palavras do irmão. Então, a passagem, ou seja, aqui está o argumento para que você complemente e que você, no caso,
faça a sua resposta. Então, segundo Paulo, a escrita, o texto da carta não era diferente daquilo que os chamados monarquistas liberais de 1848 diriam. Então, não havia problema algum. Feito isso, acabou a questão, podemos passar para outra. Vira a página. E aí, galera, questão número 4. Ele diz o seguinte: o melhor dos remédios do segundo caso é supô-los excelentes. E, se a razão não aceita esta imaginação, consultar pessoas que aceitem e crer nelas. Esse é o fragmento do texto. A conjunção e, aí no caso que está sendo usado no texto, a conjunção e estabelece paralelismo sintático entre duas orações. Veja bem, se você parar para ver, eu tenho que observar o seguinte: o que é paralelismo sintático? Paralelismo sintático é quando você coloca lado a lado duas orações, duas expressões ou dois termos que desempenham a mesma função. E aí que está a grande questão. Se você olhar aqui, supô-los excelentes e, se a imaginação se não aceita essa imaginação, consultar. Veja bem que supô-los é supor eles. Então, esse supô-los, supô-los excelente. E, tá aqui o verbo é supor, o verbo estaria no infinitivo. Eu tenho que pegar onde há um outro verbo no infinitivo para ficar paralelo, porque é infinitivo com infinitivo, gerúndio com gerúndio, particípio com particípio. E aí, onde que eu tenho outro verbo aqui? Consultar pessoas. Então, o e está, na verdade, fazendo paralelismo entre quem? Entre o verbo supor e o verbo consultar. Portanto, aqui o paralelismo se faz entre esses dois verbos. E o e está sendo o conectivo usado para fazer esse paralelismo. Agora, como é que eu cheguei a essa conclusão? Por conta do verbo que está no infinitivo. Infinitivo paralelo a outro verbo no infinitivo. Ok? Se fosse objeto indireto com objeto indireto, complemento nominal, teria sempre o que? A mesma preposição, ou teria o verbo do gerúndio com o verbo no gerúndio. Sempre essa mesma estrutura, não pode variar, tá bom? Por sinal, um dos erros que o aluno mais comete em redação. Quando ele vai estendendo o período, ele faz um paralelismo inadequado porque ele bota um verbo no infinitivo e um verbo flexionado, no presente, passado e futuro. Ao fazer isso, ele está errando. Então, não faça isso, tudo bem? Seguindo, ele pede para depois você substituir o e por outra conjunção coordenada, mantendo o sentido e a mesma estrutura original. Então, o que eu poderia colocar aqui? Não há uma relação de oposição, então não pode ser adversativa. Não pode ser mais, porém, contudo. Não há uma ideia de explicação, então não posso botar o pois. E eu não posso botar também aqui logo, portanto, porque não há ideia de conclusão entre elas. Qual é a coordenativa que sobrou? Alternativa. Supô-los isso ou consultar pessoas, então eu posso substituir esse e pelo ou, que é a alternativa. Veja, quando ele me falou que era coordenativa, eu só tinha 5 opções. Uma já estava aqui, que seria aditiva. Sobravam 4. Não tem ideia de oposição, então não é adversativa. Não pode ter ideia de explicação, então não posso usar o pois. Não tem ideia de conclusão, então não posso usar portanto. Sobrou quem? Alternativa. O ou aqui. Ele não pede para você classificar, ele só pede para você substituir e reescrever o período todo usando o ou. Aí você tem que reescrever tudo, tá? Eu não vou reescrever porque eu tô com preguiça. Galera, questão número 5. Na questão número 5, olha só o que eu tenho aí. Na atividade não se opôs, mas entendia que algumas palavras deveriam ser cortadas. Veja bem, a voz verbal na oração sublinhada põe em destaque a sugestão de natividade em relação ao discurso do filho. Identifica a voz verbal. Veja bem, a voz verbal que está aí sublinhado deviam ser cortadas. Veja bem, as palavras deviam ser cortadas. Palavras não estão praticando ação, elas estão sofrendo a ação do corte. Se elas estão sofrendo a ação do corte, a voz verbal aqui é uma voz passiva. Então, a voz verbal aqui, presente, é a voz passiva. E aí, o que acontece?
Justifique seu emprego no texto a partir da afirmativa acima. Veja bem, a preocupação da personagem é que algumas palavras deveriam ser cortadas, eram para serem cortadas, e não quem as cortaria. Então aqui ela revela a preocupação de que as palavras que estão no discurso do filho era necessário ser cortadas. Só que ela não diz quem cortaria essas palavras. Por isso, essa justificativa do uso dessa voz verbal aqui. Então, você fez isso, acabou a questão, podemos seguir para a questão número 6. Vira aí. Questão 6, galera. A questão número 6. Quando você pega a questão número 6, está assim. Tem um fragmento do texto. Na atividade que em tudo via a inimizade dos gêmeos, suspeitou que o intuito de Pedro fosse justamente comprometer Paulo. Olhou para ele a ver se lhe descobria essa intenção torcida, mas a cara do filho tinha então o aspecto de entusiasmo. Pedro lia trechos do discurso, acentuando as belezas, repetindo as frases mais novas, cortando as mais redondas, resolvendo-as na boca, tudo com tão boa sombra que a mãe perdeu a suspeita. E a impressão do discurso foi resolvido. Beleza? Aí vem o seguinte, nesse trecho observa-se que Pedro, mesmo com posição política contrária de Paulo, lê com entusiasmo o discurso do irmão, trocando de lugar com ele. Essa troca de papéis sugere uma crítica acerca da política naquela época. Explicite essa crítica. Veja bem, a mãe sabia que ambos eram inimigos, um era republicano, o outro era monarquista. E ela está vendo o monarquista ler o discurso do republicano com entusiasmo e ela acha que o irmão está querendo armar, um está querendo armar para o outro. E de repente ela vai perceber que não há tanta diferença assim e ela acaba tirando um pouco essa desconfiança que ela tinha. Qual é a crítica que tem aí? Pessoal, republicano, monarquista, esquerda, direita, a crítica que tem aqui é que não há diferença nenhuma entre ambos. Ambos, no caso, seriam farinha do mesmo saco. Essa oposição é uma oposição apenas aparente, ela não é profunda, ela não tem consistência. Então a crítica que Machado acaba fazendo aí é querer dizer que a bandeira de A e a bandeira de B, ela se diz diferente, mas na prática ela não tem nada diferente. Acaba sendo tudo a mesma coisa, acaba tudo sendo o quê? Um interesse pelo poder. Então essa crítica é a crítica que está aí. A falta de uma consistência, de algo mais consistente que faça diferenciar os dois movimentos e que no final, por trás de tudo, está a mesma coisa. Então essa seria a crítica que ele faz. Agora, a segunda é aponte ainda a relação de sentido que a oração sublinhada estabelece com a anterior. Veja bem, tão boa sombra que a mãe perdeu a suspeita. Olha só. Vem comigo. O que está sublinhado é isso aqui. Ele quer saber qual é a relação de sentido dessa oração com a oração que está aqui. E aí, cara, o que você vai perceber é o seguinte. Essa oração, ela está muito relacionada a esse carinha aqui, ó. Sempre que você tiver o tão, tal, tamanho, tanto, na primeira oração, qualquer uma dessas quatro aqui, a relação que ele estabelece diretamente com esse que aqui é que ele pode ser substituído por de modo que. E como eu posso substituir por de modo que? O que acontece aqui? Você tem uma ideia de consequência. A primeira oração tem a ideia de causa, a segunda tem a ideia de consequência, ou ideia de efeito. Fez isso, cara? Ganhou 2 pontos só porque você botou a ideia de consequência. Acabou a questão. Podemos ir para outra. E aí, galera, para fazer a questão 7, você tem que ler o texto do Murilo Rubião e para poder entender o que ele pede aqui. Lê o texto, a cidade. Agora vamos pegar aqui a questão. No conto A Cidade, há indícios de acontecimentos incomuns cercam a história de Cariba, que acaba de ser preso. Por sua prisão, pode ser compreendida como uma crítica social. Transcreva do texto o fragmento que aponta não só o motivo, mas também a falta de evidências na prisão de Cariba. Em seguida, explicite a crítica que o texto faz à sociedade. Então eu vou ter que ler o texto
e procurar a passagem onde essa prisão se dá por falta de evidências. E aí o que acontece? Tem aqui a última, deixa eu ver, do final para 1, 2, 3, 4, 5, no 6º parágrafo do final para cima, do 6º parágrafo para cima, tem uma fala marcada pelo travessão. O telegrama da chefia de polícia não esclarece nada sobre a nacionalidade do delinquente, sua aparência, a idade e quais os crimes que cometeu. Diz tratar-se de um elemento altamente perigoso, identificável pelo mau hábito de fazer perguntas e que estaria hoje neste lugar. Quem lê o texto, é interessante que o cara chega fazendo perguntas na cidade. Quer dizer, um cara estranho que está numa cidade e ele chegou fazendo perguntas. Como ele está fazendo perguntas, o cara não sabe qual é a aparência do sujeito, não sabe quem ele é, não sabe o que ele faz, só que qual é a característica que o cara tem? Ele é um cara que faz muitas perguntas. E como ele chegou na cidade fazendo perguntas, pode ser esse cara. Então ele foi preso sem ter evidência, sem ter nada, mas só porque ele chegou e fez algo que seria a característica que era fazer perguntas. Então essa passagem aqui é a passagem que responde à questão 7. E aí, eram 2 pontos copiando isso. Copiou, aí vem a segunda parte. Em seguida, explicite a crítica que o texto faz aí, no caso, à sociedade. Qual é a crítica que está sendo feita aqui? Pessoal, ele está colocando que a sociedade aceita a condenar o sujeito, ou aceita aplicar algum tipo de punição ao sujeito, mesmo sem ter evidências, provas. O que basta é ter uma informação ou ter um olhar que já seja condenatório. E aqui no texto, ele justamente aqui no caso, o personagem é condenado pelos gestos dele, pela forma de agir. Ninguém sabe o que é realmente, mas a sociedade acha isso suficiente para ir lá e puni-lo. Então aqui a questão 7 é uma crítica a muitas coisas. Por exemplo, você condena a pessoa pela aparência, você condena uma pessoa, você tem o preconceito, você pré-julga a pessoa. Então essas características estão sendo criticadas aqui no texto. Por isso a questão 7 se amarra por aí. Beleza? Questão 8. Galera, questão número 8. Na questão número 8 diz o seguinte: leia os trechos abaixo que apresentam respectivamente um fragmento do texto e sua reescritura. Apanhou as malas e se dispôs a subir as íngremes ladeiras que o conduziriam ao povoado. Apanhou as malas e se dispôs a subir as íngremes ladeiras que o conduziam ao povoado. Explica a diferença de sentido entre essas duas construções. Veja bem, quando ele bota aqui, apanhou as malas e se dispôs a subir as íngremes ladeiras que o conduziriam, veja bem, conduziriam. Eu estou fazendo aí o futuro do pretérito, que dá uma ideia de hipótese, incerteza, ou seja, aquelas ladeiras poderiam ou não conduzi-lo ao povoado. Por quê? Tem essa ideia da dúvida, aí no caso, essa incerteza que o verbo futuro do pretérito dá. Já na segunda, ele colocam aqui as íngremes ladeiras que o conduziam ao povoado. Então, obrigatoriamente, aquela ladeira iria levar o personagem ao povoado. Enquanto a primeira dá uma ideia de dúvida, a outra dá uma ideia de certeza, de obrigatoriedade. Essa é a diferença. Então, primeiro, ideia de dúvida. A segunda, a ideia de obrigatoriedade. Obrigatoriamente, as ladeiras iriam conduzi-lo ao povoado. Uma da ideia de certeza, outra da ideia de hipótese. O que acontece? Explique a diferença, já expliquei. Justifique ainda a opção do autor pela primeira formulação, tendo em vista o desenrolar da narrativa. Se você leu a narrativa com atenção, você observou que a história é toda ela construída por dúvidas, incertezas, e como é um conto em que se baseia no improvável, na incerteza, na dúvida, o que acontece aqui? Ele vai trabalhar essa ideia na construção do texto. Então, na organização textual, e aí você tem que prestar atenção, o que ele está te vendendo aqui? Qual é a ideia que ele está te passando? Ele está te passando a ideia de que a narrativa, ela é toda construída em cima da incerteza. Ninguém tem informação exata sobre Cariba, ninguém sabe de onde ele vem, o que ele é, o que ele faz. Todo o tempo essa incerteza predomina. Por isso a escolha da primeira forma, já que o verbo futuro do pretérito trabalha também essa ideia de incerteza. Por isso essa escolha. Era a justificativa da questão número 8.
A ideia de que toda narrativa é construída a partir do quê? De informações pela metade, incertezas, dúvidas sobre a personagem. Tá bom? Vira a página. Meus amigos, questão 9 é verbo. Se tem uma questão que eu sei que vai estar na prova do dia 1º da UERJ, é verbo. Então, se eu fosse você, dava uma lida aí nas questões que já caiu de verbo. Veja tempo verbal, modo verbal, aspecto verbal. Isso daí você precisa saber para a prova da UERJ. Tudo bem? Então, veja só. 5 meses após a sua detenção, ele já não espera sair da cadeia. Das suas grades, observa os homens que passam na rua, mal o encaram, amedrontados, apressam o passo. A partir do parágrafo acima, a narração passa a ser feita no tempo e modo verbal, que de formas destacadas. Identifique esse tempo e modo verbal. Pessoal, eu espero, tu esperas, ele espera. Eu observo, tu observas, ele observa. Eu encaro, tu encara, eles encaram. Isso é presente do indicativo. Então, qual é o tempo e o modo verbal? Presente do indicativo. Caiu 2 pontos. Porque botou presente e botou indicativo. 2 pontos. Olha que coisa, difícil, hein? E depois, explique o efeito que seu emprego produz, considerando a situação em que Cariba se encontra. Quer dizer, qual a ideia que ele está dando aqui? Uma ideia de que nada vai mudar. Tudo vai permanecer a mesma. Nada muda. Tudo permanecerá e tudo continuará sendo da mesma forma. Então, os verbos foram usados para dar uma perspectiva de que há uma perspectiva de mudança. O povoado vai continuar olhando para ele da mesma forma, nada muda. Por isso foi escolhido esse tempo verbal. Então, o tempo verbal presente do indicativo foi usado para dar uma ideia de que nada mudará em relação ao personagem Cariba. Ponto. Acabou a questão e a 9 foi para o espaço. Questão 10. Observe a mudança de posição da palavra sublinhada nos enunciados a seguir. Antes de continuar e terminar essa aula, eu queria pedir o seguinte: você já deu seu like? Você já curtiu a aula? Você já botou o sininho? Cara, essa semana é uma semana, as próximas 2 semanas são tensas. É só o ERJ, o ERJ, o ERJ. Você não vai aguentar mais ouvir o ERJ, você vai balbuciar o ERJ. Então, dá o sininho, curte aí e vamos para a questão 10 para fechar essa prova com chave de ouro. Olha só. Observe a mudança da posição das palavras sublinhadas no enunciado a seguir. Não, ainda é você a única pessoa que faz perguntas nessa cidade. Não, é você a única pessoa que ainda faz perguntas nesta cidade. Veja que o ainda, no primeiro caso, está dizendo que ainda é você, a única pessoa. Na segunda, diz, não, é você a única pessoa que ainda faz perguntas. Ele deslocou o ainda nessas 2 situações aí. Aí a questão é, explica a diferença de sentido entre os enunciados a partir da posição da palavra ainda. Bem, o que muda o sentido? Quando ele diz ainda é você a única pessoa, quer dizer, o Cariba ainda é a única pessoa que faz pergunta naquela cidade. Só Cariba pergunta, mais ninguém. Então eu vou botar ainda é você, como ele botou aqui, ele está dizendo que o Cariba é a única pessoa que ainda cisma fazer perguntas na cidade. Ponto. Já no segundo, não, é você a única pessoa que ainda faz perguntas nessa cidade. Ao fazer esse deslocamento, dá uma ideia de que em outros tempos, em outros momentos, outras pessoas faziam perguntas, não só o Cariba. Então, a segunda frase dá uma ideia de que em outros momentos, em outros tempos, havia outras pessoas que faziam perguntas na cidade. Não é só uma coisa do Cariba. Essa é a mudança. Uma diz que só Cariba faz perguntas. Na outra, está me dizendo que outras pessoas, em outras épocas, faziam perguntas. Aí ele continua. Justifique também a opção do autor pela primeira construção, relacionando-a à trajetória do personagem central. Pessoal, veja bem, o Cariba foi preso por quê? O Cariba foi preso porque era a única pessoa que fazia perguntas na cidade. Por ele fazer perguntas, isso selou o destino dele ficar o quê? Preso. Então, a prisão do Cariba é condicionada e é relacionada por ele ser um cara questionador, por ser um cara que está sempre fazendo perguntas. Bem, com isso eu me despeço. Espero que você faça a preparação. Veja o link da correção da prova, está aqui em cima. Prova 2018 e prova 2019. Essa aqui é 2017. E eu te espero no aulão do dia 30. Dia 30, isso aqui vai tremer, porque eu vou estar aqui falando só de redação e só de português para você que vai fazer o ERJ no dia 1º, com muitas surpresas. Eu aguardo você. Até a próxima.